Palavras do Senhor. Nova Almeida atualizada. Marcos 9, 38 e 41. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possam falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que diz: deve beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo. De verdade, lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Vamos orar, meus irmãos. Deus e Pai, em tua santa e gloriosa presença, Senhor, nesta tarde, noite, para te agradecer pelo culto e pelo que já ouvimos em louvores, leituras, orações. Ilumina, Senhor, nossas mentes para podermos falar aquilo que tu já colocaste em nossos corações. Que seja compreensível a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Sempre, irmãos, como eu disse, o tema da nossa mensagem: quem não é contra nós é a favor de nós. Eu quero destacar aqui os versos 38, 38, 39 e 40, né? Vamos destacar esses 3 versos da palavra de Deus. E quero chamar a sua atenção para você sair daqui na certeza de que você está compreendendo o que a palavra de Deus está dizendo. O primeiro versículo que escolhi é o 38. A frase é essa: porque não nos seguia, né? Amados, hoje a humanidade vem criando obstáculos a Jesus Cristo e a sua palavra. E, na verdade, são pessoas que não têm o conhecimento espiritual. Pessoa que não tem o conhecimento espiritual, claro, você que é burra, né? Mas é a pessoa que não tem entendimento completo. Pode ter entendimento das coisas materiais, mas não conhece nada espiritual. Olha, embora não falta quem hoje queira debochar, queira, amado, zombar o nome do Senhor Jesus. Hoje a gente está vendo isso aí, está sendo muito patente nos nossos dias, com essas novidades que estão acontecendo, ideologia de gêneros, né? E outras coisas. Olha, irmãos, o exemplo de Cazuza. Cazuza foi um grande cantor, né? E em um show no Canecão, ele deu um trago em um cigarro de maconha e soltou a fumaça, né? Deu um trago e soltou a fumaça para cima e disse: Deus, essa é para você. Em poucos tempo depois, não precisamos dizer, ele morreu de uma doença muito grave. Meus irmãos, quem não é a favor é contra, certo? O verso de número 39 diz assim, a frase que eu escolhi: não proíbam. Olha, quando a igreja anuncia o reino de Deus, o objetivo dela, evidentemente, é alcançar os pecadores que estão cativos do pecado e do inimigo. E para eles conhecerem a verdade, é preciso eles
ouvir a voz de Deus e crer no Salvador, que é Jesus Cristo, que é a verdade. Meus irmãos, o pior de tudo são quando as pessoas vêm para seguir a Jesus Cristo, e muitos amados que deveriam ajudar e receber e acolher amados na comunidade, para que os obstáculos das pessoas sejam removidos, para que essas pessoas não se afastem do caminho da verdade. Vamos ver um pouco mais sobre isso mais na frente. O último verso que eu quero destacar é o verso 40, que tem as palavras: quem não é contra nós é a favor. Amados, os que são a favor são aqueles que atendem ao convite do Senhor Jesus e, de uma forma ou de outra, eles ouvem o Evangelho, a palavra de Deus, e eles passam a ter a grande oportunidade de ter um encontro com Deus. E ninguém deve obstacular, ninguém deve atrapalhar. As pessoas ouvem e no seu íntimo, no seu coração, elas reconhecem a verdade, porque o Espírito Santo de Deus opera na vida das pessoas. Então eu quero, em alguns minutos, destacar esses 3 versos, o 38, o 39 e o 40. E o nosso primeiro ponto da mensagem desta noite é o verso 38, que diz: porque não nos seguiam. Por isso que houve esse papo lá de João, né? O Senhor Jesus tem umas pessoas aí, curando as pessoas, pregando o Evangelho. Jesus disse: quem não é contra mim é a favor, né? Aí João ficou quietinho, né? Caladinho, né? Porque, olha, somente Jesus Cristo conhece o seu interior, conhece o que você está pensando, Ele sabe de tudo, amado. Muitos irmãos fazem parte da multidão que seguem a Jesus Cristo, né? Sem, contudo, segui-lo verdadeiramente. Uns seguem Jesus, amados, pelas coisas materiais, outros seguem Jesus pelos interesses, amados, particulares, né? E outros para agradar sempre a alguém, né? E é o que vem acontecendo em nossos dias. Já na época do ano 305, quando os imperadores romanos creram na palavra de Deus, se converteram. Foi o que aconteceu? Todo o império saiu também como imperador. Não queria dizer que aquelas pessoas seguiam a Jesus, mas ia para dizer ao imperador: eu estou com você. Essa foi as pessoas que seguiram a Jesus naquela época, por causa do imperador. Meus irmãos, no ministério de Jesus Cristo, meus irmãos, existia os contra, né? Certo? Ou os contrapontos, amados dos seus discípulos, como o caso de João aqui foi grave. Senhor, proíba eles de falar no teu nome, de operar milagres, porque isso é da gente aqui, é da igreja presbiteriana aqui, não é daquela outra. Não é desse jeito, né? Não é desse jeito. E João estava errado. Foi muito grave o que ele fez, né? Ele, amados, em determinado momento, ele gerou um obstáculo para ele mesmo, né? Delatando os outros que falavam de Jesus Cristo, né? Que se aproximavam de Jesus, e ao invés de ter uma acolhida, eles estavam expulsando, proibindo. Mas o Filho de Deus, como eu já disse, conhece todo mundo. E quem não se lembra, amados, daquela mulher Cirofenícia,
que ela chegou com a sua filha endemoniada, procurou Jesus, né? E aí ela foi obstaculada e disse, não incomode ele não. O pastor está ocupado aí, não incomode ele. Afaste-se daqui, a mulher maltrapilha, pobre. Né? E o que foi que Jesus Cristo disse? Não embaraçem as pessoas. Mulher, vem a mim. E a mulher foi a ele. E o que foi que ele fez? Ele recebeu bem dela. E ele curou a filha dela. É o que Jesus Cristo faz. Essa é a mensagem, amado. Em todos os casos, o Senhor Jesus Cristo elimina, amado, a empatia daqueles que estão com Ele, mas que estão ali enciumados porque querem ser os melhores ali e julga todo mundo e esse não pode, né? Amados, a igreja dos nossos dias vive esse ritmo de João, proibir as pessoas, né? Essa igreja aqui é de Jesus e ela é norteada pelo amor, porque a Bíblia Sagrada diz claramente, porque o Senhor Jesus Cristo veio buscar os seus eleitos, os seus escolhidos, amados, e todos ao ouvirem o seu chamado, vêm, atendem a voz, amados, e vem para o reino de Deus, irmãos. Vem para fazer parte de Cristo. Por isso que o nome da igreja é corpo de Cristo. Toda a igreja é o corpo de Cristo. Olha, meus irmãos, o Senhor Jesus uma vez foi obstaculado porque ele foi comer com gentios. Foi na casa de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos e que desagradava os judeus. E eles então discriminaram. E o que foi que Jesus Cristo disse para ele? O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a missão de Jesus. Essa é a missão da igreja. Nós não estamos querendo procurar gente boa, certinha, eu sou certo, eu não tenho nenhum defeito. Nós somos pessoas pecadoras que carecem do Senhor Jesus na nossa vida, meus queridos, né? Portanto, amados, existem aqueles que, embora amados, estejam seguindo a Jesus, mas ficam alheios, não estão nem aí, eles não atendem à vontade de Deus, atendem à vontade deles, né? Quem é contra o Senhor Jesus, não é a favor dele. Em segundo lugar, amado, o verso de número 39 fala a frase, não o proíbam. Olha, a missão da igreja, amados, é para ser, amado, a mesma missão de Jesus Cristo. Ele foi, amados, a todas as pessoas, não excluiu ninguém. Ele visitou pessoas ricas no palácio, pessoas nos comércios, né? Ele visitou pessoas, amados, em casas humildes e pobres. Ele visitou pessoas nos leprosários, pessoas doentes nos hospitais, como ali o tanque de Betesda. Ele, amados, não excluiu ninguém, porque ele veio para todos. Portanto, ao invés de nós atrapalharmos, de impedirmos e desencorajar as pessoas, amados, né, estão num mundo, amado, onde o homem que não creu em Jesus Cristo, né, a pessoa que não creu em Jesus Cristo, ela está passando ou está vivendo em risco na sua vida e pode até ir para o inferno se não crê no Senhor Jesus, irmão, né? Então é necessário que as pessoas ouçam a voz de Deus e sigam a Ele na sua vida, meus irmãos, né? E todos que se mantêm, amados, na rejeição de Jesus Cristo, de não
crer nele, de não receber ele, amados, estão agindo contra a mensagem da salvação, amados. Eles cometem o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, amado. Esse é o pecado mortal. É as pessoas que não creem em Jesus Cristo. É o pior de todos os pecados, irmãos. E para este pecado, amados, não existe solução, amados. Não existe escapatória. Quem não crê em Jesus Cristo estará condenado à morte eterna. Olha, uma resposta a João dada pelo Senhor Jesus Cristo foi para ele entender que os que não sabem quem, mas somente Jesus sabe afirmar com segurança o que disse João, pois ele conhece as pessoas, ele conhece profundamente a mim, a você, amado. Uma vez os soldados do palácio foram prender Jesus. E aí saíram a mandado do Sinédrio, aquela guarda imponente do templo, e foi prender Jesus. Esse cara está dizendo asneira, esse cara está falando coisas erradas. Aí quando a tropa de soldados chegou, uns 6 a 8, ali primeiro ouvir aí o que ele está dizendo aí. Está dizendo alguma coisa contra os judeus, contra a lei de Moisés. E aí Jesus começou a pregar que eles vão se embriagar nas palavras do Senhor Jesus, e todos eles tombaram, caíram inebriados com a palavra convincente do Senhor Jesus, e voltaram para o palácio lá no Sinédrio e disseram: cadê o preso? Ele disse coisas tão bonitas que nós desfalecemos, e quando nós acordamos não estava mais lá. Porque Jesus Cristo, ele sabe de tudo, ele conhece todas as coisas, né? Tudo ele sabe. E quem não se lembra daquela história, quando Jesus desceu do Monte Tabor, que chegou lá embaixo, estava os seus discípulos ali, os 11 discípulos, 12 ali, discutindo com um homem cujo filho estava endemoniado, e eles estavam lá. Aí quando Jesus se aproximou, o pai do menino, o garoto, adolescente, procurou Jesus e disse: meu Senhor, eu vim à procura do Senhor, porque eu pedi aos teus discípulos para ele resolver o problema do meu filho, e nenhum deles resolveram. Jesus disse assim para eles: ó geração incrédula e perversa. Deu logo uma dura antes de curar o menino. Ó geração incrédula e perversa, até quando eu tenho que estar aqui com vocês para resolver os problemas das pessoas? E ele então disse: garoto, fique bom. E ele ficou bom. Mas Jesus deu poder aos discípulos, mas eles não agiram. Assim tem sido a igreja dos nossos dias, irmãos, né? E a advertência do Senhor Jesus, amado, para João, foi uma advertência a todos nós, a todos que fazem a igreja do Senhor Jesus, amado, para aqueles que trazem juízo para si, amado, e não faz a vontade de Deus. Em terceiro e último lugar, o verso número 40, que diz: quem não é contra é a favor. Amados, quanta dificuldade existe entre nós, os seguidores de Cristo. Como João, né? Nós não temos que também não reconhecer isso. João desejava proibir que aquele cara entrasse no meio dos discípulos lá e seguisse a Jesus, talvez tivesse algumas coisas contra eles, amados, né? E Jesus Cristo ali advertiu eles. Quantas pessoas não ouvem o Evangelho, né? Uma coisa, amados, são os ensinos errados, que nós devemos combater os ensinos heréticos de heresia, de falsas doutrinas, que tem por aqui uma ruma, né? Que distorcem a palavra de Deus, né? Que deturpam o verdadeiro ensino, amados. Estes sim
devem ser combatidos, mas aqueles que querem ouvir a voz de Cristo, acolha eles, recebam eles, para eles ouvirem a palavra de Deus, porque quem não é contra é a favor. Contra são as seitas que denigrem. Uma diz que Jesus é só humano, não é como as testemunhas de Jeová, não é Deus não, ele é só humano, né? E outras dizem assim, né? Quem salva é fulana, quem salva é cicrano. Não é Jesus, é o Salvador. A gente tem que combater isso. Agora, combater quem diz assim, eu quero ir à igreja, que venham, ouçam a palavra de Deus nua e crua. E compreenda, olha, João, discípulo de Jesus, agiu de uma forma rigorosa, não é? Contra quem está seguindo o Evangelho. Olha o que eu vou dizer para vocês, o Evangelho é tão poderoso que as novas criaturas não esperam nem serem batizadas. Quando elas creem, elas querem logo chamar o amigo, a amiga e falar de Jesus para ela. Eu conheci a verdade, eu conheci Jesus Cristo, e elas partem para conquistar as pessoas que estão mais próximas dela, para que elas compreendam como ela compreendeu a verdade, amados. Quem chegar na igreja e ver um crente aí de 30, 40, 50 anos de crente, ele diz assim, eu não preciso mais ver nada, porque eu já tenho 40 anos de experiência. E não evangeliza. Fica em cima desta argumentação. Não é? E para concluir, amados, João ele foi muito rigoroso e tentou impedir que outras pessoas pudessem ouvir a voz do Evangelho, a palavra de Deus, irmãos, né? E seguir a Cristo. Irmãos, quantas pessoas não têm ouvido a voz do Evangelho e têm se convertido? Porque se não se converter, né? Seguir a Cristo como Maria segue com as outras. Ser cristão é crer, é ter compromisso com Cristo. Ser cristão é assumir a sua fé e viver uma vida nova, abençoada, ter um norte e crer na profundidade de um homem que tem duas naturezas, teve aqui, se encarnou e foi homem como nós, e aí a natureza humana, aí na natureza divina ele ressuscitou e está à destra de Deus Pai para interceder por todos nós. É preciso se converter. Não deve haver, amada igreja, nenhuma, amado, que permita que os irmãos sejam como João, ensinados. Não, fulano entrou nessa igreja, eu saio. Oh, se não sei o que, se não sei o que lá. Não existe isso, irmão. Quando somos cristãos, nós somos do amor de Cristo, para viver uma vida nova. Mas eu quero concluir. Na minha conclusão, presta atenção. Não há espaço para exclusividade na igreja. Quem é o exclusivo da igreja só é um. Trata-se do Senhor Jesus Cristo, amado. Tudo, amado, que a igreja faz e vive, amado, tudo é para a glória de Deus, não para o homem, amado. O único exclusivo é o Senhor Jesus, como nós cantamos no hino há poucos instantes. Precioso, amados, e incomparável é o nome do Senhor Jesus. Amados, não proíbam. Hoje o Evangelho é muito abrangente. As igrejas usam todos os meios para anunciar o reino de Deus. E, amados, muitas estão sendo discriminadas por causa, amados, dos pontos teológicos e doutrinários, amados, que não vai ao caso, que não tem valor. Olha, meus irmãos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero concluir mesmo agora de uma vez o último passo aqui da conclusão. Amados,
Como podemos contestar alguém, amados, que se converteu e creu em Jesus Cristo, amados, e pega o Evangelho para os pecadores? Olha, irmãos, era muito conhecido em Mossoró, morava na Boa Vista, João Batista. Ele pregava na pedra do mercado, caixinha de som de 12, um conformezinho, passava as pessoas, poucas pessoas ficavam ali, 11 anos ali em frente ao mercado. Cada dia, um homem muito importante de Mossoró se converteu alguns anos atrás e perguntaram a ele: como foi sua conversão? Ele disse: foi na pedra do mercado. Eu fui passando, só ouvi 5 minutos o irmão João Batista. E ele pegou o Evangelho. E eu me converti. Conheceu ele, João Batista? Somente o pai de Renê, aquele cantor da Cidade de Deus. Vai lá na Boa Vista. Olha, irmãos. Devemos sim, amados, lamentar atitudes incrédulas, como a de João, que rejeitam Jesus Cristo e a sua igreja. Se eu contar para encerrar uma história triste, a de Mary Morron, uma ex-cantora e atora norte-americana de Hollywood, mais famosa na sua época, né? E um dia, Billy Graham, o maior pregador do mundo, foi a um show dela para falar com ela, acertou com os assessores que queria falar com ela, foi evangelizar ela. E ali, terminou o show ali, ele foi evangelizar, e ele então pregou o evangelho para ela, falou naquela época do Espírito Santo, que ela abrisse o coração dela, entregasse a sua vida para Jesus, falou coisa maravilhosa, pregou, né? Ela ouviu tudo calada, e quando terminou, ela disse o seguinte a Billy Graham: eu não preciso do seu Deus, né, irmão? E alguns meses depois ela foi encontrada morta creio que numa overdose. Meus irmãos, quem é contra não é a favor, mas quem não é contra é a favor. Aquela mulher foi contra, não quis ouvir a voz do Senhor Jesus. Cazuza debochou de Jesus Cristo. Coisa triste, meus irmãos, né? E tantos outros casos. Os Beatles disse que não existe ninguém mais popular no mundo do que nós, os Beatles, somos mais populares do que Jesus Cristo. E quem disse isso, né? Pouco tempo foi assassinado por um fogo, quase em frente à sua casa nos Estados Unidos. Quem é contra, é contra. Que Deus nos ajude a compreender sua palavra, a entender o seu amor e abrir o coração para ter uma vida com Cristo. Amém, irmãos?